Tema: o cristão e a política. Irmão White, em todos os tempos, o mundo foi e é agitado por questões políticas. Falando da fé de nossos antepassados, a Bíblia afirma: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Neste mesmo texto, no versículo 16, diz que a pátria que eles reconheciam como deles, era celestial. Qual a relação que a senhora faz com estes textos, ao abordar a posição do cristão quanto à política? Quanto ao mundo, dirão os cristãos, não nos intrometeremos na política. Dirão decididamente, somos peregrinos e estrangeiros. A nossa cidadania é de cima, somos estrangeiros e peregrinos, e olhamos para uma cidade que tem fundamento, e cujo construtor e autor é Deus. Irmão White, alguns pensam que podem se filiar a algum partido político, ou votarem em algum político, que parece transmitir alguma confiança. Estava pensando se isso é uma boa opção. O que a senhora pode nos dizer sobre isso? É um engano de vossa parte, o ligar vossos interesses com qualquer partido político, dar o vosso voto com eles ou por eles. Os que ocupam o lugar de educadores, de pastores, de colaboradores de Deus em qualquer sentido, não têm batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. Diante dessa afirmação, algumas interrogações podem surgir. A senhora pode explicar melhor o que desejou afirmar? Talvez se pergunte: não devemos ter ligação alguma com o mundo? A palavra do Senhor tem de ser nosso guia. Qualquer ligação com os infiéis e incrédulos, que nos viesse identificar com eles, é proibida pela palavra. Temos de sair do meio deles, e ser separados. Em caso algum, devemos unir-nos a eles em seus planos de trabalho. Com a expressão temos de sair do meio deles e ser separados, a senhora me fez lembrar do texto da primeira carta aos Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16, que afirma: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Esse texto então, pode ser aplicado também a esta questão da política. Com base nisso, qual deve ser nossa atitude como igreja e povo? Que devemos então fazer? Deixai os assuntos políticos em paz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que pode haver de comum entre esses partidos? Não pode haver sociedade, nem comunhão. A palavra sociedade importa em participação, parceria. Deus emprega as mais vigorosas imagens para mostrar que não deve haver união entre partidos mundanos e aqueles que estão buscando a justiça de Cristo. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, a verdade e a injustiça? Nenhuma, absolutamente. Não devemos, como um povo, envolver-nos em questões políticas. Todos fariam bem em dar ouvidos à palavra de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos em luta política, nem vos vinculeis a eles em suas ligações. Não há terreno seguro em que possam estar e trabalhar juntos. O fiel e o infiel não têm terreno neutro, em que possam encontrar-se. Irmão White, neste caso, se uma pessoa que se diz cristã, se envolve com a política, essa pessoa se colocou em um jugo com os infiéis. Segundo o que a senhora afirmou agora, tal pessoa é caracterizada pela infidelidade a Deus. Não há assim, nenhuma segurança, em votar em qualquer pessoa, que se colocou em tal situação. A senhora tem algo a falar sobre isso? Não podemos, com segurança, votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos.
Não podemos, com segurança, tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado. É um sábado falso, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem, enquanto investidos desses cargos. O que ocorrerá com aqueles que se envolvem com a política? O Senhor refere-se aos que pretendem crer na verdade para este tempo, os quais não discernem, porém, qualquer incoerência em tomarem parte na política, misturando-se com as pessoas violentas destes últimos dias, como os circuncisos, que se misturam com os incircuncisos, e declara que destruirá ambas as classes juntamente, sem distinção. Estão fazendo uma obra que não lhes mandou fazer. Desonram a Deus por seu espírito faccioso e por suas contendas, e ele condenará, de igual maneira, a ambas as classes. Qual é o maior exemplo que temos, para não nos envolvermos de forma nenhuma com a política? Por mais de uma vez, Cristo foi solicitado a decidir questões políticas e jurídicas, mas recusava-se a interferir em assuntos temporais. Mas ele disse: "O meu reino não é deste mundo." Não quis aceitar o trono terrestre. O governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo, clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil. Não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com a autoridade, nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi o nosso exemplo, conservou-se afastado dos governos terrestres. Não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Olhando a Jesus, como nosso modelo e exemplo neste assunto, o que devemos fazer? O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência.